Olá, pessoal. Então, dando continuidade, às nossas aulas, dando sequência, ao processo de avaliação clínica, hoje vamos trabalhar um pouquinho na avaliação clínica dos vasos sanguíneos. Então, nesse processo, a gente vai fazer o processo de avaliação das veias, artérias, capilares e também dos linfonodos por meio do sistema aí de circulação sanguínea completo do nosso corpo. Então, pensando nisso, a gente vai fazer a nossa avaliação dos vasos sanguíneos seguindo um fluxo de inspeção, palpação e ausculta. Seguindo aí o nosso encontro, a gente vai ter a questão dessa avaliação, por exemplo, fazendo a aferição da pressão arterial, é uma forma da gente fazer essa avaliação desses vasos, onde a gente vai ter aí respostas sobre aí a questão do sistema circulatório. Então, ela faz parte do processo de avaliação desses vasos, onde a gente avalia a integridade do sistema vascular periférico. Lembrando que a gente não consegue avaliar a integridade do sistema vascular central de forma não invasiva. Então, nossa avaliação ela vai se pautar nesse processo de avaliação da integridade do sistema vascular periférico. Então, pensando nisso, a gente vai ter aí a avaliação dos vasos centrados na avaliação da pressão arterial, das artérias carótidas, das veias jugulares e das artérias e veias periféricas e também da questão da perfusão tecidual aí do nosso tecido. Então, quando a gente pensa nisso, a gente lembra que quando eu faço o processo de avaliação da pressão arterial, ela precisa estar ancorada na pressão sistólica e diastólica e aí me entregando os valores adequados para cada público-alvo, de acordo com as idades, com as patologias que esse indivíduo tem, se esse indivíduo aí ele já tem uma elevação ou uma redução aí da sua pressão arterial. A gente vai ter também a questão da avaliação dessas artérias carótidas, aí se eu tenho um enrijecimento, se eu tenho um afrouxamento, se eu tenho presença aí de endurecimento, se eu tenho a presença aí de formações rígidas nesse processo, quando eu faço o meu processo de palpação, para avaliação dessas artérias carótidas. Então eu consigo percorrer aí dentro dessa avaliação. Na questão também das minhas veias jugulares, eu faço aí também a palpação, consigo identificar se tem a presença de algum trombo quando eu toco, se eu tenho a presença aí também de algum enrijecimento dessas veias jugulares, se eu tenho alguma alteração na coloração, se esse paciente ele me refere dor, se ele me refere desconforto, tanto para a artéria carótida quanto para as veias jugulares. Também a questão das artérias e veias periféricas, que são responsáveis aí pelo esse processo de envio desse sangue aí para todo o nosso corpo. Então eu preciso tocar, palpar, ver se eu tenho uma alteração da temperatura, para a artéria carótida, para as veias jugulares, para as artérias e veias periféricas, se eu tenho um aumento ou uma redução da temperatura. Isso quer me dizer se está chegando mais sangue do que deve ou menos sangue, Então aí eu tenho um aumento, essa redução, essa pele ela vai estar me apresentando cianose, ou então ela vai estar hiperemiada, ela vai estar, o pessoal diz de forma popular, muito vermelha ou arroxeada, Então eu preciso fazer esse processo avaliativo. E também a questão da perfusão tecidual,
tocando essa pele, tocando esse tecido, vendo se eu vou ter um enchimento capilar adequado ou se eu vou ter um enchimento muito rápido ou um enchimento muito lento. Isso me indica aí, né, dentro do meu processo avaliativo dos vasos, né, que tem algo aí errado. Então, eu preciso né, avaliar, né, fazer todo esse percurso, começando aí da parte superior, né, da parte céfalo, né, para a parte caudal. Então, eu vou percorrer esse caminho fazendo essa avaliação. Então, diante disso, eu fico de olho aí nesse processo, onde eu vou ter, né, uma avaliação da pressão arterial já me dizendo se algo está errado ou não, né? Passo aí pelo processo das minhas artérias carótidas, pelas veias jugulares, pelas veias periféricas e pela perfusão tecidual. Então, pensando nisso, né, eu preciso, né, fazer uma avaliação do impacto do sangue contra a parede arterial, né, na produção da contração ventricular. Né, eu consigo verificar isso tocando nos pulsos, então aí eu posso utilizar pulso radial, né, posso utilizar também, né, a artéria poplítea, posso utilizar, né, a região das minhas artérias do pescoço, né, posso também utilizar, né, todos os locais onde a gente vai ter pulsos, né, palpáveis para fazer essa avaliação. Então eu preciso ver se esse impacto do sangue, né, nessa parede arterial está adequado, se ele está reduzido ou se ele está aumentado, né? E o que eu preciso avaliar, né? Preciso avaliar frequência, né? Se essa frequência, né, ela é contínua, né? Se ela está forte, fraca, como é que está sendo feita essa frequência, né, desse pulso. Preciso avaliar o ritmo, né, se esse ritmo ele tem ritmo, se ele que a gente chama de pulso rítmico, ou se ele é um pulso arrítmico, né, ou nesse ritmo, se ele é um ritmo mais lento, ou se ele é um ritmo mais rápido, né? Preciso também avaliar o que a gente chama de amplitude, onde eu vou ter aí o que a gente chama de pulso cheio, então eu vou conseguir sentir, né, o sangue ele percorrendo aí dentro desse pulso. Se eu vou ter aí um pulso mais fino, né, que é um pulso onde ele vai ter um fluxo sanguíneo mais lento, mais difícil de ser sentido, e o que a gente chama também de amplitude imperceptível, onde a gente não vai conseguir sentir, né, aí esse pulso sendo, né, avaliado, essa amplitude dentro desse pulso. Então, quais são as localizações que a gente vai utilizar para fazer essa avaliação? Como eu já tinha falado anteriormente, a gente vai ter o pulso carotídeo, né, o pulso temporal, o axilar, o braquial, o femoral, o propíteo, o pedioso e o tibial posterior. Então, cada um vai estar localizado, por exemplo, aí. A gente vai ter o carotídeo na região aí do pescoço, o temporal perto do osso temporal aí já no crânio, o axilar, o próprio nome já remete para a gente ali na região da axila, o braquial na região braquial, o femoral ali perto da região do osso do fêmur, né, o poplíteo ali na região posterior, né, aí da perna, o pedioso no próprio pé e o tibial posterior na parte posterior aí da tíbia. Então, pensando nisso, eu vou ter aí uma gama muito ampla de locais para fazer essa avaliação desses vasos sanguíneos. Então, eu tenho aí mais de 5 locais onde eu posso estar fazendo essa avaliação. Então, por exemplo, quando eu vou fazer essa avaliação, eu também tenho que estar atento, né, à avaliação da pressão arterial.
Então, com isso, eu vou ter, quando eu troco, por exemplo, de membros, uma variação de 10 milímetros de mercúrio entre um membro e um outro. Lembrando que o melhor membro para eu fazer a avaliação é o membro superior esquerdo. Quando eu faço a avaliação no membro superior direito, né, eu vou ter uma diferença aí, quando eu comparo, né, com o membro superior esquerdo, pode ter uma diferença aí entre mais ou menos 15 milímetros de mercúrio de diferença, né, na pressão arterial entre o membro superior esquerdo e o membro superior direito. Outros fatores também que vão interferir, que a gente precisa estar atento, é a questão da presença, se esse indivíduo, né, se esse paciente ele tem aterosclerose ou alguma doença na aorta. Então aí a gente vai ter aí uma diferença grande, né, para mais ou para menos na pressão arterial, né? Então assim, eu preciso estar atento nesse processo avaliativo. Nas artérias carótidas, né, ela vai ter essa questão, quando eu faço o processo de avaliação, né, elas vão ter vão dar para a gente, né, a função, né, de avaliação, de pulsação, de visualização melhor que as periféricas. Por quê? Elas estão mais próximas ao coração, né? Então, as artérias carótidas, elas fornecem o sangue oxigenado para a cabeça e para o pescoço. Então, a gente aí pode avaliar de forma melhor. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque elas só podem ser ocluídas de forma parcialmente, né, simultaneamente. A gente não pode ocluir ela total, porque senão a gente interrompe o fluxo sanguíneo, né, para a região cerebral, e com isso aí a gente vai ter um processo muito preocupante, onde a gente pode gerar uma parada cardíaca nesse indivíduo, interrompendo esse fluxo sanguíneo, tá? Então, seguindo ainda nas artérias carótidas, né, a gente pode ter a presença de uma diminuição reflexa dessa frequência cardíaca, né, e da pressão arterial, né, quando eu comprimo as duas. Então, como eu já falei anteriormente, essa pessoa, no meu processo de avaliação, se eu pressiono os dois lados, eu posso levar esse paciente, esse indivíduo, a uma síncope ou uma parada circulatória. Então, sempre dando preferência à avaliação de um único lado, né? Porque também tem algumas patologias onde a gente já pode ter esse paciente com uma obstrução parcial de um dos lados. Então eu preciso tomar esse cuidado. Se eu já sei dessa obstrução, eu parto para outra artéria para fazer o processo avaliativo, né? Então, se eu já tenho um bloqueio, eu vou ter a ausência de onda, né, de pulso, né, que já vai me indicar oclusão através de um bloqueio ou de uma estenose dessa artéria carótida. Então, lembrando aí, essa é a forma correta de fazer a evolução. Vou utilizar os dois dedos, né, para fazer esse processo de avaliação, lado esquerdo ou lado direito, né? Para as veias jugulares, eu posso avaliar a interna e a externa do pescoço, que eles fazem o processo inverso, né, e drenam esse sangue, né, da cabeça e do pescoço, né, para a veia cava superior direita, tá? Então, cuidado aí, não esquerda, sempre da direita. Então, pensando nisso também, as veias jugulares, elas devem ser avaliadas em decúbito dorsal, e a veia jugular externa, ela vai estar distendida nesse processo. Então, quando eu faço isso com o indivíduo, com o paciente, a gente consegue visualizar de forma mais fácil, né? Na presença de doenças cardíacas, as veias jugulares permanecem distendidas quando o paciente está sentado. Então, a gente vai ter essa distensão muito maior na presença dessas doenças cardíacas. O que, quando o paciente não tem nenhum tipo de doença cardíaca, a gente não vai ter uma distensão dessas veias.
entre as artérias e as veias periféricas, a gente precisa ver uma adequação do fluxo sanguíneo aos membros, sempre medir os pulsos arteriais naqueles locais que a gente já citou anteriormente e inspecionar principalmente a condição da pele e das unhas, porque elas vão demonstrar aquilo que eu já falei também para vocês, a coloração e também a temperatura, né, indicando aí alguma alteração nesse fluxo sanguíneo, né? Então, pensando aí, a gente vai ter alguns fatores como os distúrbios de coagulação, traumatismo, locais onde a gente teve cirurgias recentes, imobilização com gessos ou ataduras, que vão fazer o processo de constrição, e doenças sistêmicas vão interferir no processo de circulação para esses membros periféricos superiores ou inferiores, onde aí eu posso ter uma avaliação comprometida nesse momento. Mas o importante é sempre avaliar o outro lado, né, para ver se a gente mantém. Então, pensando nisso, nas artérias periféricas, a gente vai estar sempre examinando, né, cada artéria periférica, utilizando, né, a polpa distal dos 2 dedos, né, do médio e do anelar, sempre aplicando pressão para a gente ver, porque a maioria dessas artérias, elas vão estar mais profundas, então elas não vão ser muitas vezes visíveis como as veias periféricas. Então, lembrando também que eu também não posso ocluir o pulso dos 2 lados, tá? Então, essa é uma característica que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, pensando nisso, a gente também vai ter aí, nas artérias periféricas, avaliações dos sinais vitais de rotina, né, onde normalmente a gente vai ter a avaliação da frequência e do ritmo da artéria radial, né, por se tratar uma artéria de acesso fácil. Então, a gente geralmente vai logo nela para fazer essa avaliação. Então, quando a gente tem um intervalo, né, e a gente tem essa interrupção de um batimento prematuro ou tardio ou ausente, a gente fala que o ritmo do pulso é irregular. Então, dentro das artérias periféricas, a gente faz a avaliação da parede arterial, né? Ela tem essa característica elástica, o que torna facilmente palpável durante a nossa avaliação. Depois de pressionada, a artéria ela volta à configuração original. Então, se ela tem uma configuração mais achatada, mais alargada, a gente sempre tende que ela volte ao normal, a não ser em casos de algumas patologias onde a gente pode ter aí realmente a oclusão dessa artéria. Então, depois que a gente aplica a pressão quando o paciente é normal, a gente vai ter essa liberação. A gente vai ter a perfusão tecidual que a gente já conversou anteriormente, a gente vai ter essa classificação do fluxo, né? A gente vai ter esse olhar especial para a presença de cianose. Então, geralmente, na perfusão tecidual, a gente avalia a dor, a palidez, a ausência do pulso, as parestesias e as paralisias. Então, perfusão tecidual, como a gente já conversou, é o reenchimento capilar, né, quando a gente faz essa pressão. Tá? E geralmente a gente tem aí um valor limitado, né, para que a gente tenha aí uma boa perfusão tecidual garantida. Então, nas veias periféricas a gente também vai avaliar a presença de flebite, varicosidades e a presença de edema. Geralmente a gente avalia de 1 cruz para 4 cruzes, 2 cruzes. Então, quanto menos cruzes, né, de 1 até 4, menor edema, 4 sendo o maior nível de edema. A gente finaliza por aqui, deixa algumas referências e até a próxima. Obrigado.